falando para vocês ao vivo. Se amanhã sair a notícia que a aparição de Anguera é falsa, preste atenção. Eu vou dar glória a Deus. Hoje o padre Gabriel endoidou. Não endoidei, não. Se aparecer a notícia de que a aparição de Anguera é falsa, antigamente não. Antigamente, quando alguém falava mal de Anguera, eu brigava, eu brigava com o padre, eu brigava com o mesmo de gente. Era uma briga feia. Quando era falar mal de Anguera, eu, né, caía para cima, como diz o baiano. Hoje, eu estou dizendo para você aqui publicamente, hoje, se sair a notícia de que aquela aparição é falsa, eu vou dar graças a Deus. Por quê, padre? Porque se a aparição for falsa, nada que está escrito aqui vai acontecer. E Deus seja louvado. Agora, meu irmão, se a aparição for verdadeira, como eu acredito, vamos nos preparar para o futuro. Se a aparição de Anguera for verdade, como eu acredito ser, vamos passar um óleo de massagem aqui nos ombros, né? Para aguentar o peso da cruz. Porque o que Nossa Senhora está falando em Anguera é grave demais. É gravíssimo. Por isso que eu digo e repito, se essa aparição for falsa, eu darei graças a Deus, porque nada disso vai acontecer. Mas se a aparição for verdadeira, nos preparemos. Nos preparemos. Eu vou tentar ser breve, porque daqui a pouquinho tem catequese ao vivo com o Padre Paulo Ricardo e você também tem que assistir a catequese dele, né? Manda um abraço para o Padre Paulo. Pois bem, vou falar aqui algumas profecias de Nossa Senhora em Anguera. São profecias gravíssimas. Você precisa tomar conhecimento, mesmo sem acreditar, né? Ela diz assim, em 25 de janeiro de 2008, a igreja carregará a cruz da aflição, desolação e humilhação. Por causa dos maus pastores, negar-se-ão grandes dogmas da fé, e os fiéis se tornarão frios e cheios de dúvida. Misericórdia. Maus pastores vão negar grandes dogmas da fé, e os fiéis se tornarão frios e cheios de dúvida. Profecia de Nossa Senhora. Continuando. Vamos ver aqui, né? É muita coisa, não tem como dizer tudo não. Sabei que de agora em diante, mensagem do dia 20 de março de 2008. Sabei que de agora em diante haverá mais desprezo aos sacramentos, e os ministros de Deus serão desprezados e perseguidos. O demônio conseguirá destruir muitas ordens sagradas, com escândalos que abalarão a fé de muitos homens e mulheres. Olha aí. Cada dia um escândalo envolvendo fundadores de congregações. Nossa Senhora falou. O demônio conseguirá destruir muitas ordens sagradas com escândalos. Haverá uma rebelião declarada contra os verdadeiros ensinamentos da igreja. Imagine, uma rebelião declarada contra os ensinamentos da igreja. Já tem aí. Já tem aí. Em vários países do mundo, grupos de católicos, entre aspas, já estão se manifestando contra os ensinamentos da igreja. Esse povo não é católico. É a falsa igreja dentro da igreja verdadeira. Nossa Senhora continua. Isso aqui é gravíssimo. Vou até me aproximar da câmera. Atacarão com grande fúria o sacramento da Eucaristia, levando muitos a perderem a fé na presença real do meu Jesus. Querem fazer uma nova missa. E nessa nova missa, a Eucaristia não vai ser presença sacramental transubstancial. Por quê? Porque se eu digo que na Eucaristia Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade, os protestantes
que não acreditam nisso não vão se unir a nós. Eles que se mandem para outras bandas. Quem quiser vir para a Igreja Católica tem que aceitar essa verdade de fé, esse dogma de fé. Jesus está presente, vivo e real na Eucaristia. A Eucaristia é uma pessoa, aquela hóstia, não é? Seja ela pequena, que o fiel comunga, ou a maior, que o sacerdote eleva, ali está presente o Cristo. E é por isso que a gente se ajoelha, é por isso que a gente adora, é por isso que a gente se curva. É por isso que aquela hóstia é colocada no ostensório para que os fiéis adorem. Quem não crer nisso, existem pessoas dentro da igreja que não acreditam mais nisso, nessa verdade. E estão ensinando o contrário. Então Nossa Senhora está dizendo, atacarão com grande fúria o sacramento da Eucaristia. Vamos continuar. Gente, eu repito, tomara que essa aparição de Anguera seja falsa, viu? Porque isso aí não vai acontecer. Mas se for, como eu acredito, nos preparemos. Nossa Senhora diz: em muitas partes as heresias vencerão. Ela está falando aqui de uma vitória das heresias. Aparentemente será uma derrota para a igreja, mas a vitória final será do meu filho Jesus. Bonito, né? A vitória final será do meu filho Jesus. Nossa Senhora nos garante isso. Eu tenho outro livro, eu não sei onde foi que eu botei ele agora, é outro livro com as mensagens de Nossa Senhora, com mensagens mais graves ainda, só que eu não sei onde ele está. Depois eu posso procurar e fazer outra catequese, não é? Mas vamos ver outra aqui, onde Nossa Senhora fala sobre o futuro da igreja. A discórdia entre dois irmãos causará grande dor para a igreja do meu Jesus. Esses dois irmãos aqui não pode, não pode ser dois leigos, muito menos dois padres, né? Porque padres que entram em discordância, isso sempre existiu. A discórdia entre dois irmãos causará grande dor para a igreja do meu Jesus. Tudo nos leva a crer que estes dois irmãos que Nossa Senhora fala são dois cardeais. Não sei, viu? Ela não disse nada. Isso é uma interpretação do padre Gabriel, que é passível de erros e pode sofrer equívocos. Ela ainda diz, não é? Em uma data majestosa, a igreja chorará. Os fiéis hão de lamentar e os rumos da igreja mudarão. Essa profecia aqui já se cumpriu, viu? Em uma data majestosa, a igreja chorará. Que data majestosa foi essa? 11 de fevereiro, quando o Papa Bento XVI anunciou a sua renúncia. Dia de Nossa Senhora de Lourdes. Em uma data majestosa, a igreja chorará. Os fiéis hão de lamentar e os rumos da igreja mudarão. Não vou entrar em detalhes, certo? Depois ela diz assim, com o objetivo de enfraquecer a igreja do meu Jesus, o opositor, com certeza o anticristo, convocará os líderes das falsas religiões e muitos falsos pastores. Juntos farão de tudo para destruir o sagrado e conseguirão muitos dos seus objetivos, mas a vitória final será do Senhor. Então Nossa Senhora sempre dá uma esperança, não é? Ela sempre fala de tudo que vai acontecer, dá detalhes, mas ela sempre diz: a vitória final será do Senhor. É o que ela diz em Fátima. O que foi que ela disse em Fátima? Por fim, o meu imaculado coração vai triunfar. Então ela fala de uma grande confusão, ela fala de uma grande catástrofe espiritual, mas no fundo vem a promessa: o meu imaculado coração vai triunfar. Nossa Senhora fala em Anguera: por fim, a vitória final será do Senhor.
O triunfo do coração de Maria e a vitória de Deus é a mesma coisa, viu, minha gente? Não confunda uma coisa com a outra, não. O triunfo do coração de Maria, profetizado em Fátima, e a vitória final de Jesus é a mesma coisa. A alegria de Cristo é a alegria de Nossa Senhora. O triunfo de Cristo é o triunfo de Nossa Senhora, não é? Os dois andam sempre juntos. Pois bem, por fim, já falei muito aqui, né? A catequese passou do tempo que deveria ser. Eu convido você, como eu disse anteriormente, o mal do católico é não ler a Bíblia e não ler o catecismo. Aí fica cheio, o povo fica cheio de minhoca na cabeça, né? Falando besteira. Olha, às vezes eu ligo o celular e entro no Facebook, entro nas redes sociais em geral e vejo tanta maluquice. Pessoas de dentro da igreja falando tanta asneira, tanta besteira, que chega a dar uma dor no coração. Mas é de Deus, não lê o catecismo e fala besteira. E outra, fala besteira e ainda leva uma multidão atrás, um rebanho, não é? Leva um rebanho atrás. Pois bem, se você tem um catecismo, eu aconselho você a ler um parágrafo 675. Grava esse número, pelo amor de Jesus. Vou tentar, ó, que é isso aqui? 675. Tá dando para ver aí? 675. Grava esse número no catecismo. Lê o que está escrito aqui. Eu não vou ler, não. Lê o que está escrito aqui. Padre, eu não acredito em aparição de Nossa Senhora. Problema teu. Mas acredite no catecismo. Se você não acredita no catecismo, já deixou de ser católico. Esse parágrafo aqui, 675, e também o 676 e o 677, são três. Se você ler esses três parágrafos e entender o que está escrito aqui, você não precisa de aparição nenhuma. Olha o que eu vou falar aqui agora. Se você ler esses três parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, você não precisa de Anguera, você não precisa de Fátima, você não precisa de La Salete, você não precisa de nada, de nenhuma revelação particular, de nenhuma revelação privada, de nenhuma profecia. Basta isso aqui. Lê. Por favor, leia. Você vai entender essa catequese de hoje. Pois bem, meus irmãos, fique atento. Existem duas igrejas. A igreja verdadeira de Jesus, fiel ao Evangelho, fiel à doutrina, fiel à tradição, fiel aos ensinamentos do passado, como Nossa Senhora falou. E existe uma falsa igreja, que já era denunciada pelo Papa Paulo VI em 1972. Essa falsa igreja está criando corpo, está crescendo, está dominando, está enganando, e o povo, né, vira de gado. Vira de gado. O povo não sabe mais o que é a direita nem a esquerda. Colocaram, né, aquele negócio de burro, não sei como é o nome daquilo, que bota no jegue, no cavalo, no burro aqui na frente assim, para que uma vezeira, né? Acho que é vezeira o nome daquilo, para olhar só para frente, né? E aí não sabe, não tem discernimento do que está acontecendo ao redor, não sabe analisar, não sabe interpretar. Cuidado, cuidado. Se vou ser mais claro. Se você ouvir da boca de qualquer pessoa da Igreja Católica algo que seja contrário ao que foi ensinado no passado, pula fora, porque é barca furada. Vou dar alguns exemplos. A igreja sempre ensinou que Jesus está presente na Eucaristia, e não é de forma simbólica, mas de forma real. A Eucaristia é uma pessoa. Se alguém na igreja, seja lá quem for, disser o contrário, faz parte da falsa igreja, que é o joio, dentro do trigo, no meio do trigo. A igreja sempre disse que Nossa Senhora nasceu imaculada,
sem a mancha do pecado original.